Olá, damos-lhe as boas-vindas a uma nova edição do Eixo Atlântico. Nos próximos 50 minutos, nova viagem por diferentes realidades do norte de Portugal e da Galiza, com atenções viradas para as nossas cidades e para a ambição de as tornar cada vez mais moldadas aos cidadãos e com um denominador comum, o aumento da qualidade de vida dos habitantes. Urbanismo mais próximo dos cidadãos, mais e melhores espaços verdes e, claro, a aposta na economia circular, também a mobilidade sustentável ou a redução de emissões dos edifícios públicos serão alguns dos temas em cima da mesa para a conversa com João Mau, secretário-geral do Eixo Atlântico, e Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga e vice-presidente do Eixo Atlântico. No passado 10 de março, o Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular reuniu em Viana do Castelo presidentes e responsáveis da Comissão Europeia. Foram debatidos eixos prioritários da política urbana num seminário que teve na abertura a intervenção do português José Maria Costa, secretário de Estado do Mar. Impõe-se, assim, começarmos pela atualidade. Sejam muito bem-vindos a esta edição do Eixo Atlântico. E começava, João, por irmos por partes. Nesta jornada política ficou vincado o conceito da Agenda Urbana Transfronteiriça Europeia. Para quem não está familiarizado com este tema, do que é que falamos? Ben, as cámaras, antes de máis, muito obrigado, muito bon día. As cámaras sempre, todos os días, teñen unha eleición difícil entre o urxente e o importante. E o Ricardo Río sabe moito mellor do que a min que a presión do urxente do día a día moitas veces non deixa lugar ao importante, a pesar de que Braga é das nosas cidades que ocupa unha parte importante no importante, pensar a cidade. Entón, nós o que facemos é, de alguna forma, dar esa cobertura ás cámaras, como un cinzán mancomunado, e o importante é a planificación das cidades. A Comisión Europea, cada 6 anos, cada década, lanza un instrumento de planificación para axudar na planificación das cidades, na escala das grandes cidades, cidades medias, cidades pequenas, sistemas urbanos. E nesta última década lanzou a iniciativa da Axenda Urbana, que significa que por fin poñen o foco na política urbana, na política das cidades, que donde vive a xente e donde vai a vivir até o 2050 se prevé que viva o 80% da populación mundial. A Axenda Urbana é, no concepto inglés, anglófono, do concepto de Axenda, aquilo que há que facer. E, por tanto, aquilo que há que facer para facer cidades para os cidadáns, cidades que non se convirtan en megapolis como estas cidades ingobernables de 8, 10, 15 millóns de cidadáns, policéntricas, como é o caso das nosas cidades, onde aínda, afortunadamente, há cualidade de vida, cidades feitas para os cidadáns, cidades saudáveis e cidades a máis que contemplen todas as etapas etarias, cidades para as crianzas, cidades para os idosos, cidades para os xovens. Braga é un exemplo claro de unha cidade rexuvenecida, é unha cidade na que os xovens gostan de vivir e teñen posibilidades de vivir. Isto ten que ver coa calidade do ar, coa mobilidade, tamén cos precios da vivenda. Se as vivendas son caras, a xente non pode construir un proxecto de vida. Isto, dunha forma sistemática e ordenada no tempo, cunhas prioridades e unha senda urbana, que despois se desenrola a través dun plano de acción feita no territorio e para o territorio, dende o territorio, porque non é o mismo que precisa Braga, o que precisa Santiago de Compostela ou Lugo, que o que precisa Helsinki, París ou Nova York, verdad? Isto é unha senda urbana, a primeira transfronteriza de Europa fixora o Eixo Atlántico, e agora acabamos de presentar hai 2 meses a primeira transfronteriza de Mercosur, que se fixeron os nosos expertos, de feito o director da Xenda Urbana transfronteriza de Mercosur portugués, o enxeñeiro Soeiro, que xa foi tamén co-director da nosa, e acabase de facer a primeira Xenda Urbana entre Santana do Livramento no Brasil e Ribera en Uruguai, co cual non só facemos, sino que axudamos a facer na nosa xente do outro lado do mar. Ricardo, neste encontro houve ainda espaço para olhar um conceito criativo de que se começa a falar com maior premência. Existem também programas que a eles estão associados. Do que é que falamos quando falamos deste novo Bauhaus europeu? Como é que se caracteriza esta nova situação e que oportunidades é que irá proporcionar?
Antes de mais, bom dia, obrigado também pelo convite, um cumprimento especial ao nosso secretário-geral, a todos aqueles que nos estão a acompanhar. Desde logo, voltando um bocadinho atrás, em linha com aquilo que era o enquadramento desta conversa e com aquilo que há pouco foi referido pelo João Mau, nós estamos a tratar das cidades do futuro. E ao tratarmos das cidades do futuro, a primeira dimensão que é preciso cautelar é termos essa visão de futuro, percebermos onde é que queremos chegar e termos a consciência de que para lá chegar temos que trabalhar hoje, não é esperar para que essas transformações aconteçam mais tarde, numa geração vindoura. E, por outro lado, independentemente de estarmos a falar de diversas dimensões em termos de intervenção, tem que haver uma articulação entre todas elas e tem que haver também um compromisso com as pessoas e com a qualidade de vida das pessoas. É sempre esse, quando estejamos a falar de grandes objetivos à escala planetária, continental, da União Europeia, nacional ou regional, como aqui, ou interregional, como aqui acontece, estamos sempre a tentar garantir a qualidade de vida das pessoas. O Neo-Bauhaus europeu é um conceito que visa reconstruir as cidades, visa dar uma nova dimensão à evolução das cidades, que acautele também, do ponto de vista do edificado, essas várias dimensões. Uma dimensão estética, uma dimensão de sustentabilidade ambiental, uma dimensão de eficiência energética, uma dimensão de conforto para as populações e uma dimensão de inclusão social. O New Bauhaus europeu é também uma forma de promover a revitalização urbana de determinadas zonas que sofreram a sua degradação com o passar dos anos e que carecem dessa reinvenção. E, no fundo, é um desafio para todos os gestores do território que acautelem essas mesmas dimensões, cobrindo esse objetivo que hoje é partilhado por todos os Estados-membros da União Europeia. Ricardo, e ainda continuando com a bola do lado do Ricardo, Braga, como o João dizia, é uma cidade extremamente cosmopolita, passo a redundância, multicultural, cada vez mais multicultural, e com a particularidade de ser também uma cidade que consegue ver-se que existe uma aposta também nas áreas pedonais, com espaços verdes também conectos a essas mesmas zonas pedonais. Pegando neste exemplo em particular, que é aquele que lhe está mais próximo, podemos dizer que as cidades portuguesas e do Noroeste Peninsular, em geral, estão a dotar-se de mais espaços verdes e de mais espaços para, por exemplo, andarmos a pé? É uma transformação, diria até, de natureza cultural, porque, pegando no caso de Braga, a verdade é que a cidade foi toda desenvolvida durante muitos e muitos anos para um outro tipo de mobilidade, para um outro tipo de fruição do espaço público. E se é verdade que já existia, por exemplo, essa pedonalização da zona do centro histórico, eu recordo-me que antes de eu tomar posse em 2013, muitas pessoas diziam que aquele espaço era um espaço de insegurança, um espaço, um verdadeiro deserto urbano, como chegou a ser designado muitas vezes. E nós também tentamos transformar essa realidade, reforçando a apropriação das pessoas pelo espaço público e tornando-as capazes de fruir desse espaço público, não apenas pela sua capacidade de deslocação em termos pedonais, mas também pelas dinâmicas culturais, sociais, desportivas e económicas até que esse espaço potencia. A questão da mobilidade é uma questão central. Nós temos excelentes exemplos no Eixo Atlântico. Pontevedra é uma referência mundial do ponto de vista das políticas de mobilidade, mas várias outras cidades têm feito um caminho, e Braga tem também tentado fazer esse esforço, de tornar a mobilidade dentro da malha urbana cada vez mais sustentável, reforçando a utilização dos transportes públicos, a utilização dos modos suaves, a pedonalização, como é óbvio também. Aliás, um dos projetos que nós temos vindo a concretizar nos meses mais recentes, nos anos mais recentes, é o projeto Eu Já Passo Aqui, que visa criar passeios mais amplos, mais condições de segurança para, por exemplo, a zona envolvente das escolas, criando novos mecanismos também de deslocação para os alunos, para lhes dar também novas formas de mobilidade. Isso é um processo que exige, como dizia no início, uma transformação cultural, porque as pessoas não estavam, de facto, formatadas para essa cultura, estavam formatadas para a utilização da sua viatura e quase que entrarem com o carro pela loja, ou pela escola, ou pelo trabalho, onde quer que tivessem que se deslocar. E já lá vamos às viaturas, porque acabam por estar muito na ordem do dia, principalmente este novo paradigma do circular com as trotinetes. João, olhar ainda neste domínio, exemplos como o de Pontevedra e também, por exemplo, Vigo, que muito recentemente ganhou ali uma zona alargada pedonal no centro, junto à Porta do Sol, com uma maior aposta na experiência do público, portanto, nesse espaço histórico. É uma realidade à qual não podemos fugir nos próximos anos, imagino. Con certeza. Non podemos e non debemos. Pero tamén convén diferenciar os dois modelos que há. Ti falaches máis agora mesmo dos dous no lado galego, verdad? De Vigo e de Pontevedra. Vigo está nun proceso de recuperación de espacios públicos, moito ben, creación de prazas, etc.
Pontevedra é un modelo, para mí, moito máis avanzado porque está nun conceito que o propio presidente da Cámara defineu e que eu gosto imenso del, que socialización do espacio público. Non é o mismo colocar ali un espacio peatonal, facer unha praza, colocar unhos xardíns, que está moito ben, do conceito de socializar o espacio público, porque é moito máis do que peatonalizar. Estábamos a falar do caso da mobilidade. E aquí há un erro, e un erro político de Bruselas que ven imposto por unha xeoestrategia alemana. Si reparades, os alemanes son o único gran país de Europa que non teñen unha compañía de gasoliña petrolífera de bandeira dende que a queda do réximen nazi os aliados ficaron coa empresa alemana. Portugal ten a Galp, España ten a Repsol, Alemanha non ten. E a presión dos verdes, cando partillaron goberno cos socialdemócratas, levou a unha política totalmente ficticia do carro eléctrico. Eu vou dicir porque o carro eléctrico ten ventaxes, pero hai moitas cousas que aínda non están desenvolvidas para realmente poder lanzarlas ao nivel que se queren lanzar, verdad? Temas de autonomía, eu non podo ir, por exemplo, de Santiago a Lisboa e ter que parar, pois, o mellor en Porto ou en Coimbra e estar 2 horas para carregar o carro, e se hai 2 electrolineras e hai 2 carros á frente, son xa 4 horas. Pero é que o paradigma non é ese. O paradigma da solución da mobilidade non é o carro eléctrico. O paradigma é non ter que utilizar o carro. Primeiro, ter un bo transporte público. Antes diso, aquela idea que vendía a presidenta de alcaldesa de París, pero que foi, que naceu en Barcelona. Por certo, a persoa que o diseñou agora traballa con nós, o Francesc Cárdenas, e despois foi Pontevedra quen concretizou todo a 15 minutos para que non precise do carro. E logo ven a terceira, que Portugal está facendo moito ben, e España é un auténtico caos. Están a impulsar o carro eléctrico, e en cambio temos que andar a bater todos os días co goberno para que fagan o comboio. Cando o comboio é o sistema de mobilidade máis sostible, máis económico, máis rápido, Portugal o entendeu moito ben. O plano ferroviario establece unhas liñas prioritarias, cunhos comboios, estamos a falar, por exemplo, que nos chamamos Lisboa-Ferrol, que pasará xa por Braga e mudará tamén a fisonomía da cidade, e que permitirá ligar toda a fachada ibérica nun tempo promedio inferior ás 4 horas. Pero logo está o comboio de proximidade, como esta liña piloto que estamos a experimentar entre Vigo e Viana, con paraxen nos parques empresariales, para que os traballadores ou os estudantes dos polos universitarios non teñan que apañar outro xénero de transporte ou carro particular. Iso é a primeira clave da mobilidade. Transporte público, sustentável. A partir de aí, o segundo é que non teñas que utilizar o transporte. E logo, a partir de aí, sí que caben diversas modalidades. Eu creo que a clave vai por aí. E iso é o fundamental. E logo, o conceito que nos defendemos é o conceito que falaba Ricardo Río, moito ben, de Pontevedra. Non basta con facer pequenos espacios para a xente, está ben. Pero o importante é ese concepto de socialización do espacio público. O espacio público ao servicio dos cidadáns. Os cidadáns toman a rúa para disfrutar, para o convivio, milloran, por exemplo, os negocios das loxas, porque a xente cando pasea ve cousas que no carro non ve, ou se ti vas de carro e vas a unha área de shopping. Pero se ti queres comprar nas loxas tradicionales, tens que ter un espacio para pasear. Se ti vas por unha rúa que quasi non podes pasear, non tes nin tempo de mirar para as loxas, verdad? Por eso é un pouco o concepto que nos defendemos de socialización do espacio público. E nesta socialização, Ricardo, fala-se muito neste tópico do desenho urbano, neste chavão. Como é que os municípios, em articulação com o Poder Central e com as instituições europeias, podem, de facto, permitir aos cidadãos e às suas cidades ter trabalhos de desenho urbano mais eficientes e mais amigas, mais user-friendly, digamos assim, dos habitantes? Como é que isso se processa? Julgo que é preciso destrinçar aqui duas dimensões. Uma primeira e num contexto de expansão urbana que nós vivemos hoje, aliás, a tendência geral será seguramente por ocupar novas zonas de planeamento urbano, criar novas cidades. O caso mais evidente é, por exemplo, o Madrid Novo Norte, um grande projeto de investimento imobiliário e económico que visa criar uma nova cidade, digamos assim, na zona norte de Madrid. Isso vai sendo replicado a outras escalas também noutras cidades e aí diria que o
o desafio é de planeamento e de ordenamento desses novos espaços com os conceitos de vanguarda. Outra coisa diversa e bastante mais difícil é transformar a realidade de cidades bastante consolidadas, em espaços urbanos consolidados, como é o caso de Braga e de vários outros centros urbanos do eixo atlântico, porque aí estamos a reinventar esse mesmo espaço público, estamos a transformar espaços que normalmente tinham um determinado fim, a questão da pedonalização é apenas uma das dimensões, mas depois até do ponto de vista dos usos, esse equilíbrio que é preciso garantir entre diversas funcionalidades, porque não podemos cativar uma zona do centro histórico apenas para habitação, ou só para comércio, ou só para turismo, porque isso será obviamente criar dificuldades ao desenvolvimento harmonioso dessa mesma zona. E depois há também, ao contrário, as tensões que a convivência entre esses diferentes usos naturalmente causam. Nós vemos numa zona central como Braga, os antigos moradores a queixarem-se agora, os baixos fazem barulho, ou o comércio traz muita gente para ali. Enfim, e esse, digamos assim, esse equilíbrio obriga a uma estratégia, em primeiro lugar, obriga a uma capacidade de mobilização de todos para os objetivos que se pretende atingir e obriga também a recursos, porque muitas destas transformações carecem de investimentos. Infelizmente, eu julgo que já no quadro atual comunitário que se encerrou, mas agora também neste, não vemos, digamos assim, grande priorização para essa dimensão da transformação urbana, da regeneração urbana. Há alguma capacidade de intervenção sobre o edificado, mas menos sobre o espaço público numa lógica de, digamos assim, de criação de condições para este novo modelo de desenvolvimento que agora preconizamos. E a questão aqui, em dois sentidos, impõe-se, pode também a formação dos mais jovens contribuir para as cidades do futuro? Ou seja, colocar os mais jovens no centro da opinião sobre aquilo que podem ser essas cidades? Ricardo? Voltamos à questão da mobilidade. Por exemplo, quando nós lançamos em Braga o projeto School Bus, que é um projeto que visou aculturar os mais novos com a utilização dos transportes públicos desde tenra idade e que agora estamos a generalizar durante este ano para toda a população estudantil, para determinados edifícios escolares, no fundo a garantir linhas consignadas para que os pais não tenham que levar os filhos ao colégio e, portanto, congestionar, como acontece normalmente, essas zonas da cidade e, ao mesmo tempo, criar essa utilização já, digamos, por parte dos mais jovens, estamos a transformar aquilo que vai ser a sua perspectiva sobre o futuro. Eu, quando estive na faculdade aqui no Porto, obviamente foi a primeira vez que utilizei transportes públicos, porque em Braga não era necessário. Hoje em dia em Braga já começa a ser necessário, porque obviamente também a cidade cresceu e já não é possível fazer tudo na tal distância dos 15 minutos que há pouco o Joana referia. Mas essa é uma dimensão. A questão da sensibilização para as questões da sustentabilidade, para a questão da eficiência energética. Nós temos projetos muito dirigidos precisamente para a comunidade escolar que visam criar essa percepção, essa consciencialização e usar também os mais jovens e as crianças em particular como fatores de transformação dos seus agregados familiares. Bem, o sabemos, as políticas de promoção da reciclagem no nosso país foram em primeira instância dirigidos para a população mais jovem porque sabíamos que seriam os primeiros a exigir dos seus pais, dos seus familiares, esse compromisso com esse tipo de atitude. E, portanto, é obviamente também nesse sentido que temos trabalhado em quase todas as dimensões dessa tal cidade do futuro que nós queremos. Joana, o rastilho pode vir do meio escolar e universitário? Totalmente. Vamos ver. Primeiro, a formación nesto é determinante naquelas ámbitos, naquelas valencias que son transversales sobre o desenvolvemento da cidade. Estou a falar dos arquitectos, estou a falar do planeamento, porque logo a xente que xa das universidades é a que va a facer os bairros, a que va a facer as moradas, os predios, ou a que va a facer o planeamento nas cámaras ou outras instancias de goberno. E aí é fundamental que o que visa precisamente o novo Bauhaus europeo en xuntar ese triángulo da recuperación, a beleza e a inserción social. Se a xente que fai o planeamento da Cámara ou a xente contratada dunha empresa privada que traballa para a Cámara, para o goberno, quen fora, ou mesmo para os empreiteiros e os produtores privados, priman o concepto do valor especulativo sobre o concepto do valor da cualidade de vida residencial. E ao final o que se construe non é para a cualidade, para as persoas que teñan algún tipo de dificultade, que sexan vivendas accesibles, bairros accesibles, sino que simplemente son espazos para ir a dormir e tirar un lucro, entón estamos a estragar o futuro. Por tanto, ese primeiro nivel é fundamental porque deles despois van a partir as políticas. E poño un exemplo. Despois falo do segundo nivel. Por exemplo, un dos problemas que hai históricos en Galicia. En Galicia, en España, as liñas de transporte urbano todas son concesores privadas. E non se conta coa xente. Por primeira vez en Barcelona,
no anterior mandato da actual presidenta da Cámara, se lle encargou a Axencia Ecoloxía Urbana de Barcelona o design das liñas de transporte. É verdad que Barcelona é un consorcio público. E entonces se fixo nun proceso de gobernanza. Por primeira vez os cidadáns dixeron o que necesitaba. Cal é o resultado? A xente utiliza o servicio público. Que acontece, por exemplo, nas nosas cidades? A Cámara lanza un concurso, unha empresa, un consorcio de empresas gaña. Pero non há gobernanza cos cidadáns. E a empresa a que diseña as liñas de acordo, en fin, cos seus criterios economicistas. Cal é o resultado? Os cidadáns acaban apañando o carro, porque o diseño das liñas, en moitos dos casos, non serve. E aquí, entonces, entramos na segunda parte. É fundamental, como decía o Ricardo moito ben, a sensibilización dos cidadáns, e para iso, antes, hai que ter un proceso formativo, educativo e cultural. O facto de ser xoven non quer decir necesariamente que as esperanzas se vexan cumpridas. Unha cousa que é bastante desanimante e ten que ver precisamente coa falta de formación é que hoxe nos movimentos populistas de extrema dereita e de extrema esquerda que están a xurdir en Europa, moitos dos votantes son xente xoven, que parece inacreditável que podan votar forzas da extrema dereita ou da extrema esquerda. Por lo tanto, sí é fundamental un proceso de gobernanza, un proceso de coparticipación e corresponsabilidade dos cidadáns para definir o seu futuro. A Cámara non é o lugar para ir a pedir ou para ir a manifestarse. A Cámara ten que ser un lugar onde non só vota, sino que tamén hai procesos como se foron construídos en Praga, en Viana, Pontevedra, en Lugo, é moito ben de coparticipación, pero é fulcral que a xente que vai participar xa dende a escola teña unha formación na corresponsabilidade da cidade de todos, nos valores democráticos, e tamén é moito importante algo que a xente está esquecendo, coñecer a súa propia historia para non volver a repetila. Sim, conhecer também a realidade das cidades onde vivem. Uma das questões que o Xoano focava prende-se precisamente com o parque de transportes rodoviários públicos. Muitas das cidades da Península Ibérica continuam a ter autocarros movidos a gasóleo e a gasolina, ou também a gás natural, numa altura em que se pede tanto aos cidadãos que utilizem os transportes públicos. O que é que continua a faltar para termos mais autocarros elétricos e também a hidrogénio, como já acontece em algumas das cidades? Primeiro, un debate claro e transparente que non existe por parte das institucións. Segundo, nós non podemos ter nos gobernos talibanes que según xeguen digan que agora de repente todos os carros de combustión fora, mañá chega outro e dice todos os carros eléctricos fora, pasado, a xente está confusa. Mira, eu propio vivo nunha moradía fora da cidade e quero ter enerxía solar. Non consigo saber cal teño que ter, porque a única información me dan empresas e cada un te vai a contar o asunto que lle interesa. Você ten que ter este xénero, non, você ten que ter este outro, você non consigo saber que é o millor para os meus intereses e para o ambiente, ou para o ambiente e para os meus intereses. Nas nosas cidades, cando facemos foros como de Viana, a maior pregunta que nos fan os nosos vereadores que están nos pelos do transporte é, oye, podes traer alguén que nos clarifique cal é o xénero que temos que ter? Porque chega un e di, non, ten que ser de gas, esquece o eléctrico. Chega outro experto, outro perito, e dice, non, os carros teñen que ser todos eléctricos porque a Comisión Europea e o goberno dan uns subsidios, tal. Chega outro e di, non, ten que ser hidroxenio, está ben. Pero cal é o nivel, primeiro, tecnolóxico? Temos xa condicións para hidroxenio? Para o gas temos. Temos condicións para que toda unha flota poda carregar, porque non é unha cidade máis fácil, pero non é o mismo un autocarro na cidade que un autocarro, por exemplo, que liga a Carneiro con Vigo, con Santiago. A autonomía non é a mesma. Todas esas preguntas, según quen fales, te dan unha resposta distinta. E logo, os gobernos, que eran os que tiñan que ter un servicio obxectivo de experts de todo tipo para dar unha información, deixanse levar moitas veces por cuestiones ideolóxicas ou até por cuestiones de presión dos intereses, porque agora mesmo nas enerxías alternativas están a entrar as grandes corporacións. E entón estamos a repetir outra vez o mesmo que acontece con outros combustíveis, non polo tema do ambiente, que é a linguaxe do marketing, todo moito ben, pero ao final é un problema especulativo. E nos, de feito, agora unha das ideas que temos é entrar no tema da enerxía precisamente para fornecer esa información ás nosas cámaras. Cal é o problema que temos? Conseguir peritos obxectivos e que non teñan intereses en ningunhas das empresas para dar unha información exacta. É
complicadísimo. E aquí ha habido xente, mesmo estaba Oliveira Fernández, en fin, que foi catedrático aquí na Universidade de Porto, que era unha persona que sabía moitísimo destes temas enerxéticos xa de moitos anos, pero hoxe nos novos temas temos moita dificultade non en ter expertos, sino en que estes expertos saibamos que teñen un criterio independente que poda ser debatido, pero que non responda nin a intereses de grupos empresariales, nin a intereses de grupos ideolóxicos que tamén están, por exemplo, en España, agora mesmo, en fin, con todos os respetos, temos unha ministra que nos chamamos ya talibán, porque viña xa con unhas ideas preconcebidas, e cada vez que facía as declaracións, a que o primer ministro xa lle parou, es que baixaban as asoes das constructoras de carros e subía, é dicir, chega un día e din, a partir do ano X non va a haber máis carros diésel. Ficou outra xente dicindo, que? E si se están vendendo. Despois din que a partir do ano X non se van a vender carros de gasolina. Despois din, bueno, non quería decir eso, un goberno non pode facer isto en ningún país. Ten que haber unha política da Comisión Europea e ten que haber unha política dos Estados asociada donde se dé unha información exacta e veraz, se diga, estas son as hipóteses, estas son as mellores para o ambiente, estas son as condições, a tecnoloxía está así, vocês escollan dentro destes patamares. E iso é o que as nosas cidades tamén non teñen, os vereadores, mesmo os expertos das cámaras, non teñen esa información. Entón, cada cámara está avanzando, eu creo que en Braga creo que andades entre o gas e os eléctricos, me parece, en outros sitios comenzan xa co hidroxenio, pero si traes a este programa, eu convido que traigas algúns expertos na materia, e verás que ao cabo dunha hora acaba sin chegar a ninguna conclusão. Ricardo, como autarca e como alguém que está muito também por dentro daquilo que são as diferentes realidades comunitárias, europeias, temos exemplos, como é o caso do Porto, em que o Serviço de Transportes Coletivos está sob a alçada da Câmara Municipal. Um bom exemplo, genericamente aceito, de que com viaturas elétricas e também já com um toque no hidrogênio, estamos no bom caminho, mas de facto isto pode passar por que tipo de apoios ou de infraestruturas que ainda não estão à disposição das autarquias e dos operadores privados, porque também não nos podemos esquecer deles, não é? Sim, e aqui, se calhar, o facto de haver operadores privados pode ser a maior entropia, porque muitas das limitações que têm sido criadas neste setor e nesse tipo de incentivos têm a ver precisamente com a dificuldade de ultrapassar o conceito das ajudas de Estado a determinados operadores. Mas se nós centrarmos, por exemplo, a nossa análise naquilo que é a realidade dos STCP, ou aquilo que é a realidade do Estudo em Braga, que é uma empresa também 100% municipal, eu acho que é absolutamente incompreensível que nós tenhamos consciência de que uma renovação acelerada das frotas poderia trazer muito mais sustentabilidade, muito menos emissões de carbono nas nossas cidades, muito melhor qualidade do ar nas nossas cidades e não haja a canalização acelerada de recursos para promover essa mesma renovação das frotas. Voltando ao caso de Braga, nós produzimos anualmente o nosso relatório de sustentabilidade em que fazemos o inventário das nossas emissões. De acordo com os últimos dados, mais de 60% das nossas emissões tinham a ver com o setor da mobilidade, por duas ordens de razões. Primeira, porque nós tínhamos uma frota de transportes urbanos muito envelhecida, a média de idades eram 17 anos, o que para o comum dos cidadãos pode parecer quase terceiro-mundista, o termos autocarros a circular nas nossas estradas, no centro das nossas cidades, com 20, 25 anos, como acontecia, ainda há bem pouco tempo, e de emissões a gasóleo, portanto, com fortes emissões em termos... Foi, aliás, um dos grandes desafios de Matosinhos, por exemplo, com a mesma maré. Coisa, exatamente. E, por outro lado, no caso de Braga, uma utilização massiva do automóvel, da viatura própria pelos cidadãos. Nós, no Eurobarómetro de 2020, éramos uma das cidades a nível europeu em que a percentagem de cidadãos que utilizava a sua viatura própria para as deslocações regulares era das mais altas da Europa. E, portanto, estes dois fatores conjugados criavam, digamos assim, o entorno propício para que as nossas emissões estivessem muito dependentes do setor da mobilidade. A componente privada, nós temos que atuar pelos tais incentivos para a migração, para o transporte público, para outras formas de deslocação. No caso dos transportes públicos, a renovação da frota deveria ser uma prioridade absoluta e deveriam ser canalizados recursos para que nós rapidamente, hoje em dia, a situação até tenha, digamos assim, aqui uma dificuldade adicional, porque as próprias empresas de fornecimento dos autocarros já não conseguem cumprir os prazos por força das dificuldades que se têm verificado no mercado. Mas aqui há uns meses atrás a situação era diversa. Nós poderíamos ter comprado esses mesmos autocarros, acelerar drasticamente a renovação dessa frota e despoluir as nossas cidades, sobretudo com viaturas elétricas, é essa a prioridade
que temos dado em Braga, mas também com gás natural comprimido ou até com hidrogénio, como já hoje existe em algumas cidades, em Cascais, no Porto também. Nós, no nosso projeto de BRT, do Bus Rapid Transit, que vamos implementar já a partir de 2025, também vamos priorizar a questão da utilização do hidrogénio. Mas esta até nem é uma circunstância que seja circunscrita à dimensão dos transportes. Nós temos outra área, a questão da eficiência energética, por exemplo, ao nível da iluminação pública. Há estudos comprovados, por exemplo, na CIM do Cávado, que nós fizemos esse levantamento, em que se nós conseguíssemos, de um momento para o outro, substituir todas as nossas luminárias por lâmpadas LED, conseguiríamos não só diminuir significativamente as emissões, mas ao mesmo tempo gerar uma poupança de mais de 30% dos custos que nós teríamos. E não há, mais uma vez, nenhuma linha de financiamento que permita concretizar. Aliás, no novo quadro comunitário, aparentemente, não vai haver sequer nenhuma oportunidade de financiamento deste tipo de investimentos. E, portanto, também aí eu julgo que há alguma incoerência entre aquilo que são as prioridades nacionais e internacionais definidas e aquilo que é a disponibilização de recursos para concretizar esse processo de transformação. Olhamos agora às energias renováveis, porque também têm que estar em cima da mesa. Fazem parte da vida de todos nós já há vários anos. Existem vários parques eólicos no noroeste peninsular, mas uma das áreas da energia eólica que não está tão explorada e que está tão intimamente ligada a nós como atlânticos que somos, tem que ver com os parques eólicos no mar. Como é que estamos a esse nível? Já começamos a ver alguma coisa, mas ainda muito tenue. Primeiro, Portugal va moito máis avanzado, e non só porque teña, en fin, unha das persoas amigo e moi querido por nós e dunha gran capacidade como é o José María Costa, senón porque Portugal ten Ministerio do Mar, Secretaría de Estado do Mar e Política Marítima, que é algo que nós levamos tempo reclamando en España, pero que España, infelizmente, a pesar dos kilómetros de costa, non ten. España ten un Ministerio das Pescas. Esa é unha diferencia importante. A política da maritimidade que Portugal ten e que nós queremos que Galicia aprenda de Portugal. Galicia tamén non ten. Ahora xa comeza a ter unha Consellería do Mar, pero hasta ahora sempre foi das pescas, verdad? E, por lo tanto, cando tes unha política da maritimidade, calquer elemento que interfira, tes un discurso para poder integrarlo. Por lo tanto, Portugal va máis avanzado. España ahora quere facer, Galicia tamén, moito ben, pero un pouco a percepción é de que se está a correr moito, que se quere facer todo a gran escala para recuperar o tempo perdido, pero sin ter un debate da gobernanza. Por exemplo, outro día, na sexta-feira, un das persoas que participou en Viana foi un exsecretario de Estado español e decía, oye, cá en Portugal teñen un período de escuta aos sectores implicados. En España non. En España collen, aproban, instalan, non há ese período de gobernanza e discusión. E iso que leva a que todo feito unha escala inadecuada é negativo. É dicir, o mellor viño, se bebes demais, acabas bebedo e te fai dano. Por lo tanto, hai políticas que, sendo moi positivas, teñen que ser calibradas, teñen que ser ecuacionadas, teñen que ser debatidas. Por exemplo, da discusión dos parques eólicos, en fin, coa xente que vive da pesca. É un proceso absolutamente imprescindible que en Portugal se está a facer. E non sempre é fácil, pero se está a facer. En España non. E isto está xenerando problemas antes xa de que empecen a construir os parques eólicos. Por lo tanto, enerxías alternativas, sí. Temos condições, sí. Até podíamos tentar experimentar, que va en França, San Malo, e funciona moito ben, há moitos anos, un parque de enerxías maremotrices. Por lo tanto, sí, a forma de facelo, eu aí sigo defendendo que se faça ao modo portugués, é dicir, con bon senso, falando coa xente, con períodos de escuta dos cidadáns, e que eso responda a unha lógica ambiental e non, novamente, a unha lógica económica especulativa. Ricardo, ainda aludindo para este encontro que teve lugar em Viana do Castelo e que seguramente terá sido muito importante para o debate de diferentes perspectivas no que toca ao noroeste peninsular, esteve em cima da mesa este tópico do Pacto Verde. Para quem está completamente alheio a que é este Pacto Verde, do que é que falamos e que consequências é que irá ter para esta meta de 2050 da limitação carbónica?
É um caminho que estamos a fazer e que muitas redes de cidades, muitas cidades individualmente têm, digamos, assumido gradualmente. Por exemplo, no caso da rede Eurocities, que há pouco o João falava, e de que junta às principais cidades europeias e que Braga integra, nós assumimos o compromisso já há alguns anos de termos até 2030 uma redução de 55%. E, portanto, este Pacto Verde é um conjunto, mais uma vez, de iniciativas que visam descarbonizar os nossos territórios através de cada uma das dimensões que para tal podem contribuir. Já falamos aqui de duas em particular, a questão da mobilidade, que é uma das mais importantes, a questão da eficiência energética, a questão da biodiversidade, aliás, até muito atual no nosso país, porque acaba de ser anunciado precisamente um mercado de emissões de carbono, onde os ativos ambientais podem sofrer aqui, ou podem ter uma dimensão muito importante de contraposição àquilo que são os passivos emitidos pelas indústrias e por outras instituições e, portanto, e depois toda uma série de outros fatores, já falamos dos espaços verdes nas cidades, falamos na preservação dos cursos de água. O Pacto Verde é, mais uma vez, um conjunto de estratégias que visam, do ponto de vista ambiental, contribuir para esta sustentabilidade que nós queremos atingir num horizonte alargado, mas com etapas que têm que ser cumpridas, porque, caso contrário, naturalmente não chegaremos a esse mesmo objetivo. Espaços verdes, estamos muito abraçados pelos Gerês, por exemplo, só temos aqui um exemplo que é provavelmente dos mais significativos. Tantas zonas verdes que temos, vizinhos de um oceano. O que é que falta para, neste momento, se investir mais na criação de espaços verdes no noroeste peninsular? Pois o primeiro que falta é que estes espazos, moitos deles, mesmo os parques nacionais, teñan unha xestión descentralizada. Nos, por exemplo, notamos a diferencia cando os espacios verdes son xeridos dende Galicia ou cando son xeridos dende Madrid. E o mesmo debería de acontecer cá en Portugal. E non é que a xestión de Madrid sexa peor ou non, é que é distinta, non coñecen, están nunha distancia, non perciben o día a día. Por lo tanto, primeiro é estes espazos teñen que ser xeridos dende o territorio, donde temos que facer o convivio entre o que é a preservación da natureza, mais tamén as condicións da xente que mora ali, porque son espacios que están habitados, que hai xente que mora ali, que teñen que vivir. Entón tamén hai que dar un contributo para que esta xente poda vivir de actuacións sostibles, sustentáveis. Claro, non para vivir non pode montar un tema contaminante, non pode deforestar, pero teñen que vivir. Por tanto, ten que haber un diálogo para que a propia persona que mora ali e que vai a ser o primeiro en defender o territorio, tamén poda facer a súa vida dunha forma sustentável. Logo, é necesario tamén máis feitos e menos palabras. O que decía ahora Ricardo no outro plano, é dicir, se non a liñas de apoio, se non a políticas de protección, se non a políticas de desenvolvemento. De que nos sirve, por exemplo, ter un parque nacional, que en Portugal, non sei se nacional ou natural, lá en Galiza, conxuntos, Xerés-Xurés, si continuamos a ter normas que en caso de incendio impiden que as forzas de un lado podan entrar no outro e axudar a combatir o fogo. Ou que non podan facer unha prevención conxunta. Ou que non haixa, como levamos anos demandando, unha autoridade conxunta para a luta contra os incendios. Claro, entra o incendio no parque natural e acabou. Os incendios non entenden de leis nin de normas. Entón, dunha parte, todos somos ambientalistas, os parques son fantásticos, vamos a facer unha serie de iniciativas con, en fin, algúns envelopes de programas europeos, unhos valores pequenos, tal, pero logo os grandes temas non se cuidan. No aquilo que teñen que os estados poñerse de acordo, combate aos incendios, prevención dos incendios, sostenibilidade do parque, cohabitar os modos de vida da xente que mora ali coa protección do parque. En resumen, primeiro, descentralización, segundo, acreditar no que se fala, terceiro, medios para promover os parques e facer un desenvolvemento sustentável compatible coa preservación da natureza, e cuarto, que deixen de tanta cooperación a base de almorzos, de grandes eventos, moitas fotos, quérense moito, logo fan cimeiras de 4 horas, como a última cimeira ibérica, que miras a xenda dos negocios estranxeiros dos países, e na propia xenda daba máis tempo para o almorzo que para a reunión de traballo, falo da xenda dos ministerios, é pública, En vez diso, o que importa é medidas eficaces
medidas sólidas e serias para prevenir aquelas, en fin, contingencias naturales que son as que logo estragan os parques naturales. E quen di os parques naturales, refírome a Xerexurez, ou refírome a Illas Cíes, ou refírome a Montesiños, a toda esa inmensa riqueza que temos, e que sí, teóricamente todos somos fantásticos, todos somos ambientalistas, todos somos maravillosos. Pero logo a realidade e a práctica, infelizmente, todos sabemos que non é así. Ricardo, o governo socialista, de há uns anos a esta parte, foi implementando medidas, nomeadamente com a limpeza da floresta, devido aos graves incêndios que foram acontecendo em Portugal. Passa somente por isto, por limpar a floresta, ou é um trabalho que tem que ser muito mais de promoção do que necessariamente de preservação? A limpeza das florestas é um excelente primeiro passo para garantir algumas condições de segurança, uma medida preventiva, uma medida paliativa, que visa evitar algumas das circunstâncias dramáticas com que nós nos confrontamos no passado. Mas o grande desafio não é esse. O grande desafio é a gestão da floresta, é a gestão integrada da floresta, conseguindo aqui também um duplo equilíbrio entre aquilo que são as condições de segurança que se querem acautelar, as condições de valorização ambiental que se podem e devem promover e também a valorização económica dos proprietários. Se um proprietário tem a oportunidade de rentabilizar uma propriedade com um ativo florestal que obviamente não é amigo da própria proteção civil, dificilmente nós conseguiremos estimulá-lo por razões apenas de solidariedade comunitária a ter uma atitude diferente se não lhe criarmos esses incentivos também de natureza económica. E, portanto, as estruturas que têm existido, tem havido vários modelos, digamos assim, tipologias de zonas integradas, gestão, enfim, toda uma série de estruturas que têm sido criadas, a última até, curiosamente, que foi criada e para a qual Braga se candidatou, não foi selecionada, o que não deixa de ser curioso, estando nós a falar de um conjunto de bosques, de florestas envolventes a um património da humanidade, mas a verdade é que o Governo entendeu que não justificava essa mesma opção, mas a verdade é que essas estratégias de concertação de esforços com os proprietários, no sentido de alterar a política florestal e de criar outras formas de valorização também desses mesmos ativos. Agora, voltamos ao mesmo, a questão das emissões de carbono pode ser um dos veículos para conseguir esse mesmo equilíbrio, já não estimulando a utilização da floresta pelo seu abate e pela sua reconversão para os diversos fins industriais ou florestais, mas se calhar por uma lógica apenas de compensação das emissões, pode ser um caminho que no futuro ajuda a melhorar as opções nesta matéria. E eu, se me permites acrescentar unha coisa, concordo totalmente e acrescento máis unha coisa. Donde há políticas de valorización do interior, donde há políticas de fixar población para que toda a xente non vai ás cidades, non as convirta en megacidades e tamén fiquen en zonas do interior con cualidade de vida e oportunidades de traballo, verdad? Donde o monte está cultivado de unha forma sostible, sustentable, xa sexa, por exemplo, coa plantación dos viñedos, xa sexa con a agricultura ecolóxica ou mesmo na industria madereira con especies non foráneas, non invasivas e sustentáveis. Non é eucaliptus para pasta de papel por toda parte, nós temos outro tipo de árbores que poden ser cuidados dunha forma sustentável, que dá para facer, en fin, outras utilizaciones moito máis ecolóxicas da madeira, verdad? Donde ocorre iso, en toda parte de Europa, non hai incendios. Donde a xente cuida o monte, porque vive del, porque ten explotações sustentáveis, non macrogranxas, nin temas macroindustriales, non, explotaciones de agricultura ecolóxica, en fin, donde hai isto, o monte non arde. Donde arde o monte? Donde non vive xente, donde non está cuidado, donde non está limpio, ou donde fan, en fin, un uso especulativo do monte e o único que interesa é a cuantidade e non a cualidade. Por lo tanto, as políticas de valorización do interior tamén son extremadamente importantes para a prevención dos incendios. Muito se fala sobre novas opções de mobilidade. Para uma resposta muito breve, Ricardo, tem-se comentado a questão das trotinetas, que andam um pouco por todo lado, a necessidade da implementação de regras, nomeadamente nas cidades, para uma maior segurança dos peões, dos próprios utilizadores das trotinetas, mas também dos automóveis, dos automobilistas. O que é que estamos a fazer e o que é que precisa de ser feito neste domínio?
Obviamente que esta é uma matéria que não deve existir aqui, digamos, nenhum extremismo doutrinário sobre ela, para um lado ou para o outro, e acho que, acima de tudo, tem que existir regulação. E a regulação é muito propiciada pela tecnologia. Nós impusemos em Braga, já há algum tempo esta parte, restrições que estão em vigor quanto às velocidades de circulação, quanto aos locais de circulação, e hoje a tecnologia de controle remoto das trotinetes permite perfeitamente apoiar esse tipo de opções, porque uma trotinete que exceda uma determinada velocidade desencadeia um travão automático dessa mesma velocidade. Uma trotinete que circule num local fora dos perímetros autorizados pode imediatamente ser inibida da sua utilização, e é essa regulação que é fundamental para garantir esse mesmo equilíbrio, até porque, bem o sabemos, ainda há quem ostensivamente utilize mal estes meios, tal como as próprias bicicletas. Nós vemos isso na zona pedonal em Braga, em que muitas pessoas fazem daquilo verdadeiras pistas de circulação, quando a prioridade tem que ser a salvaguarda dos peões. Ainda com o Ricardo, edifícios públicos mais amigos do ambiente, com menos emissões. Como é que estamos? Estamos a trabalhar nesse sentido e, aliás, há um bocadinho falava-se da questão da eficiência energética. Nós, uma das prioridades que temos, por exemplo, para este ano no nosso orçamento é o reforço das instalações de painéis solares para garantir a autossustentabilidade energética dos nossos edifícios públicos, já não apenas das escolas, como aconteceu durante muitos anos, mas também dos próprios edifícios municipais. Joane, a economia circular continua a ser muito importante. Ao fim e ao cabo, ao longo desta emissão, fomos falando dela, indiretamente. Para 30 segundos, porquê continuar a apostar na economia circular? Pois porque estamos a crear moitos máis residuos dos que podemos producir, porque o tema dos residuos é un dos principales riscos que se corre. Temos a costume de utilizar máis do que precisamos, mesmo galegos e portugueses até somos habituados a comer máis, ou por lo menos a servir máis do que comemos e desperdiciar alimentos, e, por lo tanto, o primeiro, temos que minorar a produción de residuos, e en isto quero colocar algúns exemplos que hai aquí na región norte, na zona nosa norte do eixo, casos, por exemplo, como da Malla, donde sabes que os contentores levan un microchip, só os camións levan cando ven que o contentor está sello, e a xente se lle cobra polo número de recollidas. Por lo tanto, eso xa está minorando sistemas de reciclaxe, e despois intentar tamén que mesmo os residuos podan ter outro aproveitamento, pois, por exemplo, separación de residuos orgánicos, por poner un exemplo dentro do que é a economía circular, que é máis amplio, pois, por exemplo, para o compostaxe, para utilizar como abono. E eu teño visto unha experiencia no Brasil, en San Leopoldo, área metropolitana de Porto Alegre, donde incluso a partir dos residuos facían elementos úteis que vendían. Por exemplo, borralleiros para o tabaco, chamamos os cinceiros, facían cinceiros que poñían a venta a través dun proceso de transformación de residuos que non eran compostables. É un exemplo simples, pero hai moitas formas, por lo tanto, de aplicar, e non só en isto, sino en outras escalas tamén, este é un exemplo básico, a economía circular, e logo incluso na propia, outro concepto de economía circular do que non se fala, que na propia produción, é dicir, chegar a acordos, mesmo coas grandes superficies, para que tamén poñan a venta os propios produtos dos produtores da zona que son ao mesmo tempo os clientes. Porque para alén da exportación tamén están a darle un xogo e a minorar, por lo tanto, tamén o desplazamento dos produtos. É completamente lóxico que, por exemplo, pois as superficies de Braga vendan o viño verde, vendan o viño albariño, para além de vender outros viños, e tamén teñamos dentro do propio microsistema un nivel de economía circular que tamén posibilite non só o consumo, minorar, por lo tanto, o desperdicio e minorar desplazamentos. Por tanto, a economía circular é unha idea completamente central que ten diversos aspectos nos residuos, na produción, etc., e que, evidentemente, é unha das ferramentas estratégicamente máis importantes para defender o ambiente, porque vai chegar un momento en que non vamos a ter alternativas se continuamos a producir tal inmensa quantidade de residuos. Muito bem, o nosso tempo está a chegar ao fim. Nas notas finais importa aqui uma partilha também, uma notícia que me parece feliz para o Noroeste Peninsular. Ferrol é cidade candidata a Património Mundial da Unesco, sob o mote Cidade de Ferrol, Porto da Ilustração. Que comentário merece? Para 10 segundos. Todo que sexa patrimonio da humanidade de unha das nosas cidades é bom para todas, o vimos co caso de Braga. Temos unha inmensa riqueza que temos que poñer en valor, dende a óptica de que o que é bon para un é bon para todos, e para alén diso, Ferrol ten un patrimonio que agora está a ser recuperado,
ten un dos barrios, o barrio da Ilustración, dos primeiros barrios racionalistas, sin contar ademais con toda a entrada da ría, cos dous castelos, e polo tanto é un patrimonio diverso do que ten Porto, do que ten Braga, do que ten Santiago, do que ten o Douro Viñateiro, do que ten Guimaraes, acrescenta, polo tanto, o nivel e millora para todos, porque o noso destino non debe ser un destino nin de fin de semana, nin de low cost, temos que ter un destino de 7 días percorrendo todas as nosas localidades. Somos unha gran cidade de 7 millóns de habitantes, donde cada un dos nosos barrios ten unha riqueza inmensa. O barrio de Braga é Patrimonio da Humanidade, o barrio de Lugo é Patrimonio da Humanidade, o barrio de Porto é Patrimonio da Humanidade, e, por lo tanto, temos que traballar esa idea como un motor de desenvolvimento. Muito bem. Xoan, foi um grande gosto contar consigo nesta edição. Ricardo também. O nosso tempo é sempre curto quando estamos a falar de coisas de que gostamos. Voltamos a ver-nos numa próxima edição do Eixo Atlântico. Até lá. E quanto a si, importa dizer-lhe que educação, cultura, desporto, turismo e sustentabilidade urbana, pontos-chave que unem 41 cidades do Noroeste Peninsular. O Eixo Atlântico é o símbolo da cooperação entre Galiza e o norte de Portugal. São as despedidas desta edição, onde falamos de cidades para os cidadãos e o aumento da qualidade de vida. Fique bem, voltamos a ver-nos no próximo Eixo Atlântico.